Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, sexta-feira, e estamos aqui, gente. Ela já veio aqui esses dias com um assunto super polêmico e interessante. E hoje ela veio novamente, porque nós já colocamos o nome dela aqui na cadeirinha. Estamos aqui nessa sexta-feira com a doutora Isadora Zaiden. Bom dia, doutora. Olá, bom dia. Gente, ela é tão quietinha, aí ela fica aqui, ó, parecendo uma menininha perto de nós, viu? A doutora Isadora é neurologista, ela é especialista em demências e hoje, gente, esse assunto nunca foi falado aqui no Papo Calcinha. Nós vamos falar sobre o quê, doutora Isadora? Hoje o assunto é sobre doença de Parkinson. Que é o mal de Parkinson, né? Que todo mundo conhece. É aquelas tremuras. O que é o mal de Parkinson, doutora? Isso. A doença de Parkinson, ela é uma doença neurodegenerativa que ela é caracterizada, né, tanto por sintomas motores quanto por sintomas não motores, né? Nós vamos falar sobre isso. É importante saber primeiro, né, que a doença de Parkinson ela é a segunda maior, né, doença neurodegenerativa do mundo, né? Tá apenas depois da doença de Alzheimer. Então, Alzheimer ainda vem primeiro, né? Exatamente. Mas, apesar da doença de Alzheimer ela vir primeiro, a doença de Parkinson ela é a que mais cresce em números de casos quando nós pensamos em doenças neurodegenerativas, né? Ela foi descrita primeiramente em 1817, né, por James Parkinson. E por isso até que ela leva o nome dele, né? E desde que ela foi descrita naquela época, ela era considerada uma doença relativamente rara. Tanto é que na história há poucas descrições de sintomas, né, de características semelhantes a que hoje é conhecido como doença de Parkinson. A última epidemiologia mundial, né, da doença foi em 2016, que existiam 6,1 milhões de pessoas, né, com doença de Parkinson. Agora estima-se, né, que até 2040 haverão 13 milhões de casos. Essa doença de Parkinson, ela é uma doença, então, degenerativa? Ela não tem cura? Exatamente. Como todas as outras doenças, né, degenerativas, ela não tem cura e são doenças progressivas, né, que vão piorar ao longo do tempo. Esse avanço da doença de Parkinson é pela idade? Geralmente são pessoas jovens podem ter o mal de Parkinson ou é pessoas geralmente mais idosas que são acometidas? A doença de Parkinson, né, ela tem alguns fatores de risco. E o principal fator de risco, né, biológico é a idade. Então, o avanço da idade está associado com o maior risco de ter Parkinson. Existem outros fatores biológicos, como, por exemplo, o sexo masculino, né? A prevalência de casos do sexo masculino é maior que nas mulheres. Sério? Eu pensava que era nas mulheres. Não, diferente da doença de Alzheimer, né, que ela é maior em mulheres, a doença de Parkinson já é mais em homens, né? Chega a ser de 1,3 até 2 vezes mais o risco em homens do que em mulheres. E isso, né, se advém em parte pelo efeito protetor, né, neuroprotetor do estrogênio na mulher. Outro fator biológico, né, de risco importante é a genética. Ai, doutora, só um minutinho, gente. Eu já emendei o primeiro bloco aqui. Vamos entrar no intervalo rapidinho, porque eu já quero saber sobre essa genética aqui na doença de Parkinson, viu? Já estamos de volta. Estamos de volta, Papo Calcinha no ar. Hoje, sexta-feira, gente, estamos aqui falando sobre a doença de Parkinson. Eu já tenho várias dúvidas, porque eu já tive um caso na minha família. A minha avó paterna, ela tinha a doença de Parkinson. Então, doutora, dessa genética, então ela é uma predisposição genética? Então, como a minha avó teve, tem possibilidade de alguém mais da família ter? A etiologia, né, assim, a causa da doença de Parkinson, ela ainda não está totalmente esclarecida, né? Mas nós sabemos que provavelmente é multifatorial. Então, existem fatores genéticos. Sim. E também fatores ambientais, né? No caso da genética, existem pelo menos 7 genes que já foram descritos com forte associação com a doença. Esses genes, eles vão ter diferentes graus, assim, de expressão, de penetrância que nós falamos e de contribuição para ter a doença, né? Mas já foram descritos mais de 80 losses gênicos que aumentam esse risco de ter a doença de Parkinson. Dificilmente nós vamos ter casos que foi causado exclusivamente por motivos genéticos. Então, geralmente, então ela é multifatorial. Exatamente.
Alguns casos são familiares, são genes autossômicos dominantes, que têm uma penetrância mais alta, que geralmente tem uma história muito rica na família de casos, e geralmente esses casos começam mais cedo, né? Assim, antes de 60 anos, por exemplo. Mas os fatores ambientais, eles são muito importantes também. Assim, a recordação que eu tenho da minha avó, que eu sempre lembro dela, ela sempre teve os tremores. É que o fato de ter tremor não significa exatamente, né, que a pessoa tenha doença de Parkinson. Tremor é um dos sintomas da doença. E o tremor do Parkinson, ele é característico. Ele tem um predomínio no repouso, né? Então, quando a mão está parada e não está sofrendo efeitos da gravidade, não está numa posição contra a gravidade, né? E ela tem uma frequência característica, que é de 4 a 6 Hz. Mas nem é o sintoma motor que é mais importante para a doença, né? O sintoma mais importante, cardinal, né, que ele é necessário para o diagnóstico, é chamado de bradicinesia, que significa uma lentificação dos movimentos, tanto da velocidade quanto da amplitude desses movimentos. Então é aquelas pessoas que começam a ter uma dificuldade em andar, que anda mais lento, anda mais arrastando o pé. Qual que é essas principais características para conseguir fazer esse diagnóstico, doutora? Isso. Então, assim, a bradicinesia, nós vemos ela muitas vezes na marcha, né? Uma pessoa que começa a andar de forma mais lenta. Os movimentos, né, dos braços, por exemplo, eles vão perdendo aquele balanço natural. Então, uma pessoa que anda com os braços meio parados, parece um bloco andando. Até para poder levar objetos até a boca, por exemplo, para comer, né? Eles vão ficando mais lentos. Muitos pacientes chegam falando que está tendo fraqueza. Mas, na verdade, quando a gente vai fazer o exame neurológico, a gente vê que a força muscular está preservada. O que está acontecendo é uma lentificação do movimento, que como ele tem mais dificuldade para levantar o braço, tem-se a impressão de que é uma fraqueza, mas, na verdade, é uma redução da velocidade do movimento. A bradicinesia também é vista na expressão facial do paciente, né? Geralmente é um paciente que tem o que a gente chama de hipomimia facial, é falta de expressão facial. É como se a face dele ficasse uma cera, né? Paralisada. Isso, ele não tem muitas expressões, né? Então, o clássico, né? Um paciente com Parkinson clássico, é aquele senhor, né, idoso, geralmente sexo masculino, embora mulheres também são cometidas, que anda de forma lenta, com passos curtos, que geralmente o tronco ele é inclinado para frente, né, que a gente chama de camptocormia, que tem um tremor, né, de repouso em contar moedas, geralmente é assimétrico, é pior de um lado, e tem essa característica de andar em bloco, né, sem parece um gesso andando. Movimentação dos braços, isso, né? E sem a expressão facial. Mas isso nós estamos falando dos sintomas motores da doença, né? Além, assim, do que nós falamos do tremor de repouso e da bradicinesia, outro sintoma motor importante é a rigidez. Então, são pacientes que têm uma perda da flexibilidade natural dos membros, né? Então, ele é avaliado quando a gente percebe que tem uma resistência na movimentação passiva dos membros. Mas é chamada de rigidez em roda denteada, né? Quando você vai tentar esticar o braço, parece uma roda denteada. Doutora, em relação porque eu sou dentista, né? Em relação aos meus pacientes de prótese que tem Parkinson, geralmente os médicos proíbem o uso de prótese. Por quê? Prótese dentária? Isso. Olha, teria que ser melhor avaliado qual é a contraindicação daquele paciente, né? Assim, os pacientes que têm Parkinson, é comum eles terem um tremor de mento, né? Um tremor no queixo, então pode ser que às vezes a adaptação da prótese possa ser dificultada, né? Nesses casos. São pacientes também que têm cialorreia, então tem uma salivação muito excessiva. Que evolui com disfagia, com dificuldade de deglutição, né? E também eles
vão ter, ao longo da doença, alterações cognitivas, que talvez dificulte também a questão da higiene da prótese, né? De manipular a prótese. Não é nada relacionado, assim, por exemplo, a deglutir uma prótese, não, né? Então, é a deficiência motora mesmo. Isso. Não sei, por exemplo, como eles têm disfagia, né? Sim. Mas acredito que sim, né? Não é algo que... até é uma novidade, assim, pra mim, essa contraindicação. Eu acho que tem que ter uns pacientes específicos, algum motivo que nele tem um risco maior. Sim. Então, gente, olha, hoje o assunto é super interessante aqui. Estamos falando da doença de Parkinson, mais conhecido como mal de Parkinson, né? Estamos aqui com a doutora Isadora, uma doutora super jovem, gente. Da última vez que ela veio aqui, ela trouxe um conhecimento para nós sobre o tratamento das demências com o uso do canabidiol. E hoje ela voltou para falar desse outro assunto importante. Então, fiquem ligadinhos aí, que já estamos de volta. Estamos de volta, Papo Calcinha no ar. Eu estou aqui com a doutora Isadora, gente, neurologista, atende aqui na clínica neuromedular. E olha, ela tá falando sobre a doença de Parkinson. Doutora, então quais que é os sintomas motores? Que a gente já tava falando aqui dos outros sintomas, né? Nós falamos primeiro dos sintomas motores, que é a bradicinesia, isso. A rigidez, né, e o tremor de repouso. E tem os sintomas não motores. Eles são muito importantes porque eles começam muito antes dos sintomas motores, né? Anos até décadas antes. Isso é muito curioso porque, apesar, né, de ser uma doença neurodegenerativa, hoje nós sabemos que é uma doença que não começa no sistema nervoso, né? A maior parte dos casos. Há uma hipótese muito importante que ela começa até no intestino. Por quê? A presença, né, das alterações patológicas da doença de Parkinson, que são chamadas de corpos de Levy, que são agregações de uma proteína chamada alfa-sinucleína, ela já está presente no intestino anos antes de estar presente ali no mesencéfalo, na substância negra, que é quando começa a degeneração dessa região, que começam os sintomas motores, né? Então, hoje acredita-se que é uma doença que comece provavelmente no intestino e tem uma disseminação para o sistema nervoso central através do nervo vago, né? Que é um nervo muito importante que ele comunica o intestino com o cérebro, né? Nossa, então é muito interessante, porque eu nunca pensava que um diagnóstico da doença de Parkinson seria iniciada no intestino, nunca. Ela é considerada hoje uma doença multissistêmica, porque não afeta só o sistema nervoso central. Afeta o sistema entérico, intestino, sistema nervoso periférico. Inclusive, os sintomas não motores estão associados com essa disseminação que começa no intestino para outras regiões. Então, um sintoma muito importante que começa anos antes, constipação. Então, são pessoas, né, que têm história de intestino preso, que têm alterações do trato gastrointestinal e genitourinário, né? Por exemplo, tem dificuldade para urinar, não dá tempo de chegar no banheiro, né? Tem incontinência, então. É mais uma incontinência de urgência, né? Também homens com disfunção erétil, diminuição de libido, hiposmia, que é uma redução do olfato, porque há uma disseminação dessa alfa-sinucleína, né, anormal para o bulbo olfatório. Então, são anos antes, tem história de que não sente direito o olfato. Depressão e ansiedade são outros sintomas não motores que antecedem, em muitos casos, a doença. E distúrbios do sono. Entre eles, né, o principal é chamado de distúrbio comportamental do sono REM. Que é esse distúrbio, doutora? Isso. Nós temos várias fases do sono, né? E uma delas é o sono REM, que é onde acontecem os sonhos, né? Então, é uma fase em que o nosso tônus muscular, ele está totalmente relaxado. Nós temos uma atonia muscular, movimento rápido dos olhos, e onde ocorrem os sonhos. Mas nesse distúrbio do sono, que é muito comum no Parkinson, não ocorre essa atonia muscular. Então, o paciente tem sonhos vívidos e ele encena o sonho. Então, ele briga, ele luta, ele dá chute, ele conversa. É aquele que tá brigando, você tá lá dormindo com a pessoa tá brigando, tá chutando, e na hora que ela acordar, ela não lembra de nada. Exatamente.
Então, esse distúrbio de sono pode acontecer de forma isolada, mas até 50% a 80% dos casos que têm esse distúrbio do sono, existe um risco, né, de desenvolver Parkinson no futuro. Doutora, bom dia a todas. Bom dia, Desculpa bela pelo atraso, adormecida. gente. Doutora, então a senhora falou desses sintomas que aparecem, né, previamente, né, anos antes da doença se manifestar. Tem algum exame, doutora, que nem essa uma bactéria, né, que a senhora falou no intestino? Tem algum exame que pode ser feito para a pessoa detectar isso? Assim, primeiro, é importante você ter falado, né, dessa questão da bactéria, né? Que nós falamos dos fatores de riscos biológicos, Sim. mas nós não falamos dos fatores de riscos externos, de estilo de vida, né? Ah, tá. Que influencia bastante. Então, dos fatores de risco externo, hoje nós sabemos que a exposição a pesticidas é uma grande causa de doença de Parkinson, né? Isso já está bem definido. Além dos pesticidas, então, poluição do ar, exposição assim, consumo de água não tratada, né? Porque tem alguns metais pesados, Sim, algumas toxinas. regiões ainda não tem esse tratamento de água, né? Isso. Traumatismo craniano são outros fatores. E inatividade física, então sedentarismo. Esses fatores de riscos, esses fatores externos, né, contribuem para alterações inflamatórias, né, oxidativas, que vão levar à produção dessas alfa-sinucleínas, que começam muitas vezes no intestino, né? São produtos que chegam ali. Então, a própria presença de bactérias, né, nocivas, então a disbiose, ela faz com que ocorra um aumento da permeabilidade do intestino, então diminui a produção de muco, há uma separação das células ali que formam a membrana do intestino e facilita a entrada dessas toxinas, dessas bactérias patológicas, né? Que vão ter um acesso, né, à corrente sanguínea, que vão também inflamar, vão causar uma inflamação sistêmica, aumentar a permeabilidade da barreira hematoencefálica e vão facilitar que essas proteínas anormais, tanto do Parkinson quanto de outras doenças neurodegenerativas, alcancem o cérebro, né? E vai facilitar o desenvolvimento da doença. Sobre exames, né? O diagnóstico da doença de Parkinson, ele é primariamente clínico. Então, existem critérios diagnósticos, né? E preenchendo esses critérios, a gente faz um diagnóstico clínico. Então, geralmente a pessoa vai observar esses passos lentos que a senhora falou, ou o companheiro vai observar que ele está tendo alguma mudança de expressão, né? E vai começar a relatar. Isso. Então, vai ter um quadro clínico que vai ser avaliado, né? Tanto a presença de sintomas motores quanto não motores. É claro que os sintomas de Parkinson, né, principalmente os motores, eles não são específicos, né? Não quer dizer que todo mundo que treme, que é rígido, que é lento, tem a doença de Parkinson, né? Quer dizer que elas têm, na verdade, uma síndrome parkinsoniana, que pode ser a doença de Parkinson idiopática, neurodegenerativa, quanto pode ser um parkinsonismo atípico, ou também chamado de plus, que são formas diferentes e mais graves da doença de Parkinson, formas diferentes de Parkinson, né? Que é, por exemplo, né, tem 4 tipos, que é a demência, né, por corpos de Levy, tem a paralisia supranuclear progressiva. Que geralmente é um lado do corpo que paralisa ou não? Paralisia supranuclear progressiva é como o nome diz, né? Há uma paralisia do olhar vertical. Ah, sim. E são pessoas que, desde o começo do quadro, têm quedas muito frequentes. Pessoa que cai muito, né? Geralmente, os sintomas parkinsonianos são mais simétricos, né? A doença de Parkinson é mais assimétrica. E evolui mais rápido também. Então, as formas atípicas são mais graves. Existe a atrofia de múltiplos sistemas e a degeneração córtico-basal, são as outras. Ou pode ser um parkinsonismo secundário, causado, por exemplo, por medicações.
os antipsicóticos, eles fazem um bloqueio da dopamina, né? Então, quem tem esquizofrenia, tem alucinação, tem excesso de dopamina. Então, a gente precisa bloquear essa dopamina. Só que no Parkinson, o que tá faltando é justamente dopamina, né? Então, quando a gente... Então, essa medicação pode causar o Parkinson também? Ela vai causar os mesmos sintomas. Então, muitas vezes a paciente chega, parece um paciente que tem doença de Parkinson. Mas a gente vai fazer uma revisão da lista de medicamentos, a gente percebe que tem uma causa externa ali que pode justificar todos os sintomas. Então, nós fazemos uma retirada dessa medicação. O efeito dessa medicação pode demorar até 18 meses para sair totalmente, desmame, né? para sair totalmente do organismo. E aí, pode ser que melhore e tenha sido causado apenas pelo medicamento. Então, seria uma causa reversível. Doutora, não. Vamos entrar no intervalo. Senão vai tá emendar bom. tudo aqui. Rapidinho. Rapidinho, gente. Estamos de volta e vamos voltar com a Silvinha. Porque ela já chegou aqui animada pra fazer as perguntinhas dela. Já estamos de volta. De volta, o Papo Calcinha está no ar. Doutora, a senhora falando de... a senhora citou ali Levi, os medicamentos. Eu tenho 2 perguntas para fazer aqui para a senhora. Por que os médicos pedem o teste de sobrecarga de levopoda? Não, levodopa, né? Para o paciente que suspeita-se que tem o Parkinson. E o que é o on e o off na doença de Parkinson, doutora? Certo. Então, além dos critérios cardinais, né, para o diagnóstico, existem alguns critérios de suporte. Um deles é a resposta à levodopa. A doença de Parkinson idiopática tem uma excelente resposta à levodopa, né? Que é uma medicação que vai fazer o papel da dopamina no cérebro. Sim. Então, por isso seria esse teste da sobrecarga de levodopa, né? Então, a gente só pode falar que o paciente não responde à levodopa se a gente testou pelo menos 600 miligramas de levodopa e ele não teve nenhum benefício, né? Os outros Parkinsons atípicos, eles não respondem muito bem à levodopa, né? Então, isso ajuda a diferenciar o idiopático dos atípicos. Então, é um critério de suporte, por isso fazemos esse teste. Fala a favor do diagnóstico, né? O on e o off são flutuações motoras que acontecem com o tratamento da doença. O on é quando o paciente está ligado, né? O paciente está ligado, ele está sob efeito da levodopa ou dos outros medicamentos antiparkinsonianos. Então, ele está tendo menos tremor, a velocidade dos movimentos está mais rápida, né? Não está tendo menos rigidez. Quando ele está em off, né? Quando ele está desligado, é quando está com menos ação da medicação no corpo. Então, o nível da medicação no sangue está baixo. E aí o paciente, né, fica travado, que geralmente eles falam, né? Não conseguem, às vezes tem dificuldade para começar os movimentos. Eles têm o freezing, que ficam paralisados. Mais lentos, aumenta o tremor. Todos pioram os sintomas motores. Doutora, o paciente com doença de Parkinson, ele treme à noite também, quando ele está dormindo? Em repouso. Em repouso? Desculpa, vou fazer a pergunta de novo, porque eu fiquei muito longe do microfone. Doutora, o paciente, quando está deitado, dormindo em repouso, ele treme também, o paciente de Parkinson? O tremor da doença de Parkinson, ele caracteristicamente ele é em repouso, né? Mas estar em repouso é diferente de estar dormindo, né? Os distúrbios do movimento, em geral, eles cessam durante o sono. Então, durante o sono, não tem tremor, tá? Tem repouso com o paciente acordado, mas durante o sono, não. Nossa, interessante. Doutora, agora vamos falar aqui sobre o tipo de tratamento. Porque, igual eu relatei que a minha avó paterna teve a doença de Parkinson, né? Ela passou por uma cirurgia. Então, tem esse tipo de tratamento? Existe, né, o tratamento cirúrgico e o tratamento medicamentoso. Só um detalhe que eu queria acrescentar, né? Que você falou assim, desde que você conhece a sua avó, Isso. ela tremia. Sim. Muito provavelmente, a sua avó tinha também tremor essencial, que é uma doença em que nós temos um tremor, o quadro clínico mais importante é um tremor que predomina durante a ação.
Então, quando a pessoa tá comendo, escrevendo, é quando vai levar uma xícara até a boca, né? E começa geralmente em pessoas jovens. E geralmente tem história familiar forte. Mas ela não tem nada a ver com a doença de Parkinson. Sim. É possível que ela tinha as duas coisas, né? Agora, para a doença de Parkinson, os primeiros tratamentos que nós iniciamos, né? São medicamentosos, existem medicações antiparkinsonianas. Uma delas é a levodopa, mais conhecido como Prolopa, né? Existem outros fármacos que vão aumentar a dopamina, né? São os agonistas dopaminérgicos. Tem outros inibidores de algumas enzimas. E o tratamento cirúrgico, né? Primeiro é importante saber que existem indicações específicas, né? E que ele não é curativo. Quais são os tratamentos cirúrgicos? Por exemplo, existe a estimulação cerebral profunda, né? Que é o DBS, que é um implante que é colocado nos núcleos da base, né? Que ele vai dar um pulso elétrico para ajudar nos sintomas motores. Existe, né, algumas cirurgias lesionais, que elas vão ou através de radiação, ou através de uma onda de ultrassom, né, que vão causar uma lesão térmica ou radiativa ali nos núcleos da base, para diminuir esses sintomas motores. Geralmente, né, pode ser indicado para pacientes que predomina tremor, porque as medicações via orais, elas não têm efeitos tão significativos para o tremor. Elas ajudam muito na lentificação dos movimentos, na bradicinesia e na rigidez. Mas o tremor ajuda menos. Então, formas que são predominantemente tremulantes é uma opção a se considerar. Outra coisa, quem tem muita flutuação com o tratamento via oral, né? Então, a paciente fica mais de 20% do dia acordado em off. Então, é uma indicação, né, que pode ser avaliada. Ou pacientes que têm muitos efeitos colaterais com os medicamentos via orais. Um desses efeitos com o tratamento é chamado de discinesia, que é que o tratamento a longo prazo com o Prolopa costumam causar alguns movimentos involuntários hipercinéticos. Então, é aquela pessoa que fica mexendo a cabeça, mexendo os ombros, né? Então, às vezes, isso é muito incapacitante. Então, como é dependente do Prolopa, esse efeito, às vezes precisa fazer cirurgia para diminuir. Agora, geralmente essas cirurgias, né, só são feitas depois de 5 anos de doença. Se tem história que responde bem ao tratamento medicamentoso, né, porque isso sugere que realmente é a doença de Parkinson, porque nessas cirurgias não tem indicação para as outras formas de Parkinson atípico, né? Não deve ter assim, um comprometimento cognitivo grave, então uma demência, porque a maior parte dos pacientes com Parkinson, ao longo da doença, também vão desenvolver a demência da doença de Parkinson, né? Então tem vários fatores a ser considerados. Ô, doutora, e a senhora estava falando né, que a pessoa balança tanto os ombros quanto a cabeça junto. Apesar da cirurgia e dos medicamentos, a doença de Parkinson, ela não tem cura. Não. Né? Infelizmente, hoje, nós não temos nenhum tratamento modificador da doença. Então, a doença continua evoluindo, né? Ela é uma doença degenerativa, Silvana. Continua tendo morte neuronal ao longo do tempo. E outra pergunta que eu ia fazer é a questão desses tremores, dessa rigidez, né? Essa incapacidade que o paciente fica, ele perde muito peso, né, doutora? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da relação da perda de peso do paciente com a doença de Parkinson. Sim. Geralmente, o fenótipo, né? As características físicas de um paciente com doença de Parkinson, geralmente são pacientes magros. Eles gastam muita energia, né? Existem a questão dos movimentos, né, dos tremores, dos movimentos involuntários. Ah, então deixa eu perguntar aqui de novo. Então não tem a ver, então, que perdeu peso porque não tá se alimentando, não, doutora? É por causa que é do fenótipo do paciente, é isso? Não, e também porque ele consome muita energia, aqueles tremores. Isso. Então tá puxando a energia dele, tá queimando caloria. É claro que... Então me explica melhor, então.
Assim, por que o paciente de Parkinson ele é mais magro? Vão ter pacientes de Parkinson, né, que tem Parkinson, que têm sobrepeso, que são obesos, né? Mas o mais comum é eles serem pacientes mais magros por conta da quantidade de energia que eles gastam, né? Uhum. Então, tem a questão desses movimentos involuntários, tem a questão de a rigidez, por exemplo. Para eles fazerem um pequeno movimento, é muito esforço, né? Então, eles gastam muita energia para fazer pequenos movimentos, né? Porque o cérebro tá faltando a substância que vai fazer com que tenha flexibilidade. Ele demora a mandar o comando, então. É assim, até ele pensa no comando, mas as áreas que responsáveis para executar o comando estão lentas. Estão com deficiência, né? Então, é muito esforço para fazer isso. Além disso, a perda do olfato, né, por exemplo, Sim. afeta muito o paladar, né? Hoje as pessoas sabem disso porque muitas pessoas perderam o olfato com a Covid. Então não tem vontade de comer, não tem... Então, às vezes a pessoa já é uma pessoa que já come menos porque sente menos odor. Ao longo da doença vai tendo dificuldade de deglutição. Então, a ingesta principalmente de proteína diminui. Uhum. A depressão é um sintoma que também é muito comum na doença. Então, isso também pode afetar o apetite. Então, tem várias causas que podem explicar. Doutora, em outro programa a gente estava falando da questão das doenças, né, das demências, e a gente falou sobre uma terapia de tratamento que era o óleo de maconha, né, o CBD, né? Uhum. Eu queria saber se essa terapia também pode ser utilizada na doença de Parkinson. Sim, existe indicação também, né, de usar cannabis medicinal para o Parkinson, principalmente para os sintomas de dor, de falta de apetite, de alteração de sono, por exemplo, ou de alteração de comportamento. Então, é uma opção também. Então, aqui sobre a dor. A gente não falou ainda sobre a dor. Então, o paciente que tem a doença de Parkinson, ele pode ter quais tipos de dor? Dores musculares? Geralmente são pacientes que têm muitas dores musculares, né? Mas também podem ter dores neuropáticas, né? Porque afeta também o sistema nervoso periférico. Uhum. Então, a rigidez, né? O fato deles ficarem muito rígidos, isso causa muita dor. Então, é uma queixa frequente e que pode ser aliviada, por exemplo, né? Para reduzir o uso de analgésicos, opioides, a cannabis sativa. Olha. Nossa, nossa, triste, né? Você tá tremendo assim. Doutora, e como diferenciar, assim? Porque eu lembro que a minha avó, a Verônica falou da avó dela, materna também. Eu lembro que minha avó balançava muito a cabeça. Uhum. Mas ela não tinha tremores nas mãos, no corpo, assim. É normal com a idade, a pessoa, né, começar a balançar bastante a cabeça e a gente até desconfiar que pode ser um Parkinson, uma doença de Parkinson? Não é normal, né? Assim, da mesma forma que não é normal ficar esquecida, da mesma forma que não é normal ter tremor com a idade, né? São tudo condições que têm alguma patologia. No Parkinson não é comum ter tremor cefálico. É comum ter tremor de mento, de queixo. Mas tremor cefálico não. No tremor essencial, é comum ter tremor de membros simétrico, tremor cefálico, né, da cabeça, e até tremor de voz. Mas, quando o tremor é isolado, só cefálico, pode ser um tremor essencial, mas mais atípico, mas pode ser também uma distonia cervical, onde há uma contração anormais dos músculos do pescoço e pode levar a um tremor cefálico. Entendi. Pode perguntar, Verônica. Acabou nosso tempo, você sabe, né? Acabou nosso tempo. Também, né? Eu cheguei atrasada, peço mil desculpas aqui. Doutora, a senhora volta aqui com a gente depois novamente para falar sobre outros assuntos. E eu queria que a senhora deixasse aqui uma mensagem, né? As considerações finais para os nossos ouvintes, para nós, né? Sobre a doença de Parkinson, né? Que é a segunda mais acometida, né? Entre as doenças neurológicas, é isso, doutora? A primeira é o Alzheimer ainda, tá lá no topo. Bem, então, como nós sabemos que hoje é uma doença multifatorial, nós podemos cuidar, né, de prevenir a doença com alguns comportamentos, como, por exemplo, proteger a cabeça, né? Então,
motociclistas, né, ciclistas, usar capacete. Quem trabalha, né, tem uma exposição ocupacional com agrotóxicos, né, com pesticidas, fazer o uso de equipamentos, né, de proteção individual, então máscara, óculos, luvas, fazer atividade física, que é comprovadamente por melhorar a função mitocondrial, por aumentar os níveis de urato, é um fator de proteção contra a doença de Parkinson. Cuidar do intestino, então, como a doença começa no intestino, um intestino inflamado, com desbiose, né, muitas vezes causado pela alimentação, vai, né, aumentar esse risco da doença. Então, cuidar bastante da alimentação. Saber que é uma doença que pode ter causas secundárias, então, por exemplo, medicamentosas, que às vezes a gente removendo uma medicação reverte o problema. Então, sempre buscar, né, começou a achar, não, é Parkinson, vai piorar, não tem nada para ser feito. Sempre busque uma avaliação médica, porque existe tratamento, apesar de não existir cura, existem muitas opções de tratamento que melhoram muito a qualidade de vida dos pacientes, né? Se diagnosticado precocemente, doutora, esses tremores, essa rigidez, vão ser menores os efeitos? Não que vai diminuir a progressão da doença, mas vai diminuir a intensidade dos sintomas, e isso permite que o paciente tenha mais funcionalidade, mais independência na vida por mais tempo. Por exemplo, ser reconhecido o problema, encaminhar para fisioterapia, para o fonoaudiólogo, que isso faz com que a pessoa mantenha a marcha por muito mais tempo. Né? Muito obrigada, doutora Isadora Zaiden. Esteve aqui com a gente hoje falando sobre mal de Parkinson. Mais uma sexta-feira, ela aqui, acho que a gente já colocou o nome dela na cadeirinha, né? Porque cada dia que ela vem, o programa não dá tempo de falar tudo que precisa. Não dá porque tempo. É assunto interessante, é assunto novo. Porque aqui é assunto novo, é novidade aos nossos ouvintes. E sigam o nosso Instagram, que é o papocalcinha.96fm. E esse programa está inteiro também, gente, na íntegra, no nosso canal do YouTube. E a doutora Isadora, onde a gente pode te encontrar, doutora? Isso, no consultório, né, na clínica neuromedular. Também, né, fazemos consultas particulares no consultório, online, também atendimento domiciliar, né, e avaliações conforme a necessidade dos pacientes. Doutora, muito obrigada, bom final de semana, um abraço a todos. Uma ótima sexta-feira. Fui. Bom dia.